Olá, eu me chamo Israel e nesse exercício nós vamos resolver um problema de um circuito com mais de uma malha utilizando a lei de Kirchhoff. Nesse circuito, determine a corrente em R1, ou seja, na resistência 1, a corrente em R2, na resistência 2, e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Bom, as informações dadas são essas, nós temos a tensão em todas as fontes, ε1, 2 e 3, e as duas resistências, uma valendo 100 ohms e a outra valendo 50 ohms. Bom, primeiramente nós vamos determinar a corrente passando pelo resistor 1. Para isso, nós vamos definir como sentido anti-horário, sendo o positivo da corrente, e vamos aplicar a lei de malhas nessa parte do circuito. Então, uma corrente I1 vai sair a partir aqui do ponto A e vai circular nessa malha. Então, a lei de Kirchhoff para essa malha vai ficar menos I1R1, quando a corrente passa no resistor 1, mais a tensão fornecida pela fonte ε2, que vai ser aqui mais ε2. O sinal positivo porque a corrente fornecida pela fonte ε2 ela está no sentido positivo que a gente definiu. Bom, passando esse termo aqui para a direita, nós vamos chegar nessa expressão, ε2 igual a I1R1, e dividindo tudo isso pela resistência 1, nós vamos chegar que a corrente I1 ela vale ε2 dividido por R1, que é o equivalente a 0,05 amperes ou 50 miliamperes, que seria a nossa corrente 1. Para o segundo caso, nós vamos aplicar a lei de malha da mesma forma, só que na malha superior, para então determinar a corrente I2 passando pela resistência R2. Então, fazendo isso, nós vamos começar aqui pela fonte ε1. Então, ε1, nós seguimos o circuito, chegamos aqui na fonte ε2, note que aqui agora ela está no sentido oposto ao positivo da corrente, então o sinal negativo. Continuando, nós chegamos na fonte ε3, que ela também está no sentido negativo, então menos ε3, e finalmente a corrente passando aqui na resistência R2 vai ter o termo associado a ela, menos I2R2. Tudo isso igual a zero. Essa foi a aplicação da lei de Kirchhoff. Então, o que nós vamos fazer é passar esse termo para a direita. Então, nós vamos chegar nessa expressão e então dividir tudo por R2. Chegando em I2 igual a 1 sobre R2 vezes esse termo aqui entre parênteses. E substituindo então os valores que nós temos, nós vamos chegar que I2 vale menos 0,06 ampere ou, de forma equivalente, menos 60 miliampere. Onde esse sinal negativo, ele está nos dizendo que a nossa corrente I2, ao invés de estar no sentido positivo que nós definimos, ela vai estar no sentido negativo. Para o item C, nós vamos calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, o que nós vamos fazer é olhar essa linha, as variações de potencial. Então, começando aqui por A, e vamos chegar até B. Então, o potencial em A, ele vale VA, que é o nosso potencial em A. Chegando em ε2, ele vai ter um acréscimo de potencial, então mais ε2, depois mais ε3. Chegando então em VB. Então, VB, ele vai ser a soma de todos esses potenciais, que é o que está escrito nessa expressão. E agora, para obter a diferença de potencial entre esses dois pontos, nós simplesmente vamos pegar o potencial A e vamos subtrair ele aqui para que ele apareça no lado esquerdo da nossa equação. Então, fazendo isso, nós vamos ter que VB menos VA, que é a nossa diferença de potencial, vai ser igual a ε2 mais ε3. E então, substituindo os valores respectivos dessas fontes, nós vamos chegar que a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser 9 volts. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima!